Eu queria inicialmente agradecer o convite para participar do Congresso Brasileiro de Enfermagem e do Colóquio Brasileiro de Enfermagem e Saúde Mental, para tratar de um tema tão importante quanto o direito universal à saúde e o debate sobre a enfermagem. Nós estamos vivendo o desafio da pandemia, que coloca a questão da universalidade como central para o direito à saúde, o direito à cidadania. Então, acho que essa conjuntura nos faz refletir muito sobre o que nós avançamos em relação à universalização do direito à saúde e onde foram os retrocessos, onde foram as dificuldades que nós enfrentamos. Claro que é impossível não tratar, neste momento, da questão da pandemia, né, porque é uma conjuntura crítica que coloca, dramatiza, expõe a questão social, ou seja, a incapacidade de coesionar a sociedade, né, numa situação de tão grande dramaticidade, tão grande dificuldade que estamos enfrentando. No entanto, as pandemias sempre foram também momentos de se repensar a ordem política, econômica, social, de tal maneira que muitos avanços foram feitos como resposta às pandemias, né, na história da humanidade. A peste bubônica, no século XVI, na Inglaterra, ela dizimou metade da população, mas, ao mesmo tempo, levou a que a transição do trabalho servil para o assalariado fosse mais rápida. Em 1918, com a gripe espanhola, nós tivemos também avanços nas questões relacionadas aos sistemas de saúde, à vacinação, e mesmo o próprio estado de bem-estar social, o welfare state, ele ocorre entre as guerras, né, como parte dessas situações críticas, nas quais a pobreza, a miséria, a doença deixam de ser vistas como uma questão individual e passam a ser tratadas como uma questão coletiva que a sociedade precisa responder, e responder através de políticas públicas que sejam capazes de dar uma solução para um problema que está sendo vivido pela coletividade como um todo e que ameaça a saúde, a ordem econômica, a ordem política, a própria questão cultural. E como é que nós vivemos a pandemia aqui no Brasil? A primeira coisa que chama a atenção do mundo inteiro é a postura, né, do governo brasileiro de negacionismo em relação à pandemia. Foram muitas falas do presidente da República, da maior autoridade, dizendo que era uma gripezinha, ao mesmo tempo que negava a ciência e os avanços, no caso das vacinas, que em tão pouco tempo foram conquistadas, né, dizendo que chips, fake news, vai virar jacaré, e, mais que tudo, uma tentativa de centralização do poder e de rompimento com o Pacto Federativo, querendo impedir que governadores e prefeitos pudessem tomar medidas restritivas, que foi, no final, decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mostrando que a Constituição garante autonomia aos entes subnacionais para efetuar essas medidas com medidas preventivas para diminuir a circulação do vírus. E, por outro lado, não só o presidente, mas o próprio Ministério da Saúde, profissionais de saúde, a recomendar um tal kit COVID com medicamentos para outros, que não eram para vírus, para outros, para bactérias, para outros tipos de coisa e para outras enfermidades, sem nenhuma comprovação, e hoje com comprovação de que isso não servia para nada e podia ter consequências colaterais, efeitos colaterais muito grandes. Então, isso eu acho que é a coisa mais forte que nós vivemos, com consequências sanitárias violentas, né? Hoje se calcula o número de mortos
que foram resultantes dessa postura, tanto de disputa simbólica, desautorizando as autoridades, quanto desmontagem do sistema de informações, não utilizar o Ministério da Saúde como coordenação de todo o sistema, coordenação nacional do sistema de saúde para efetuar compras, para efetuar vacinas, compras de vacinas, de insumos. Então, acho que isso é assustador o que o Brasil ainda está vivendo em relação a isso, né? Por outro lado, nós vimos coisas muito boas acontecendo, né? O desenvolvimento de vacinas em tão curto tempo, a capacidade brasileira de produção dessas vacinas, com grandes instituições nacionais, como o Butantan e a Fiocruz, assumindo a liderança na produção dessas vacinas, e agora até mesmo do insumo fundamental para a produção da vacina. Então, acho que ela foi, de um lado, o negacionismo, de outro lado, o papel da ciência e dos profissionais de saúde, a dedicação enorme dos profissionais, tanto da área científica quanto da área de prestação de serviços, que, extenuados, continuam ainda trabalhando e provendo, né, seja vacina, seja cuidados para aqueles que estão necessitados através do poderoso instrumento que é o Sistema Único de Saúde, o SUS. Né? Mas nós também percebemos que havia uma ilusão de que a pandemia era democrática, o vírus é democrático, começou nas classes mais altas, e ele atingia igualmente ricos e pobres. Não é verdade, e não é verdade que as pessoas pudessem enfrentar da mesma forma esse vírus, porque as medidas de prevenção que foram propugnadas, né, que eram de utilização de sabão, de álcool em gel, de máscara, de isolamento, de home office, elas não se aplicam à maioria da população brasileira, que vive em condições que o isolamento é impossível, em que você tem escassez de recursos, até mesmo de água, de sabão e tudo isso, as pessoas tendo que inventar como ganhar dinheiro com a economia fechada, e pessoas que vivem na informalidade. Então, uma situação extremamente dramática que se constituiu durante esse período, mostrando que a política não foi universal. Ou seja, era possível pensar políticas que dessem conta de situações de favelas e periferias, né, quebradas. Era possível pensar como, com os recursos da própria população e com as condições que existiam, e também reforçando a atenção primária de saúde, que, ao contrário, não foi nada reforçada inicialmente, só mais recentemente que está se pensando nisso, mas os profissionais trabalharam, ou foram fechadas as unidades, ou as pessoas trabalharam sem os equipamentos de proteção individual, colocando em risco a elas, as suas famílias e a todo o sistema de saúde. Então, mostrou-se que a política pública de saúde foi pensada para a classe média e a classe alta, mas não foi pensada para a maioria da população brasileira. O que houve foi a população se organizar com apoio das unidades de atenção básica, né, da estratégia de saúde da família, os agentes comunitários, muitas vezes, e a população se reuniu e mostrando, dando um exemplo impressionante da sua capacidade de gestão de uma situação de crise como essa, com pouquíssimos recursos, para levantar recursos, para cadastrar famílias, para distribuir cesta básica, para identificar as pessoas que estavam contagiadas, para saber onde levá-las. Isso, várias favelas. Nós temos eu coordeno um projeto que é o Dicionário de Favelas Marielle Franco. Eu convido vocês a entrarem, é uma plataforma virtual, wikifavelas.com.br, onde vocês poderão encontrar inúmeras dessas iniciativas que foram feitas durante a pandemia.
então, e que continuam ainda, mas com refluxo, porque houve mais mobilização e capacidade de angariar recursos inicialmente do que na primeira e segunda onda do que agora. Mas mostra que a solução é por aí, quer dizer, qualquer política pública deveria envolver a população como um todo, pensar as questões de recursos e carências locais e como enfrentá-las com a capacidade que o governo tem e que a população pode mobilizar também. Nós vimos também que, nesse momento, o SUS, que tinha sido, durante anos e anos, desvalorizado, menosprezado, tratado como sendo um sistema para os pobres e miseráveis, mas que todos os outros que queriam sair para ter um seguro de qualquer forma, e o que nós vimos foi que quem segurou a barra foi o SUS, e continua segurando com as vacinações, apesar de toda a falta de coordenação também no processo de vacinação, que é uma questão absurda, porque nós temos uma larga experiência em vacinação com o Programa Nacional de Imunizações, e houve uma descoordenação total, cada lugar definindo os seus grupos prioritários, sem protocolos, inclusive na parte de intubação, agora que estão sendo feitos os protocolos depois de tantas mortes, de tanto sofrimento. Então, mesmo assim, o que houve de capacidade de resposta para a população, em grande parte, foi o SUS, porque a rede privada, né, que está sempre insistindo que quer colaborar e quer juntar esforços, mas, na verdade, quando estava com camas ociosas e o SUS estava com superlotação nas UTIs, alguns estados tiveram que comprar a preços caríssimos reservar para pacientes do SUS, mas não houve a solidariedade que eles tanto dizem que poderia existir para somar recursos, ao contrário, mantiveram as suas reservas, não quiseram fazer uma fila única para o paciente. Então, mas o que se mostrou também foi a precariedade dos serviços de saúde, né? A precariedade em relação a várias coisas. Por exemplo, população, as redes de atenção primária de saúde que não tem internet, né? Que os profissionais, agentes comunitários, tudo isso, usam o seu próprio celular para poder se comunicar com a população, quando era obrigatório que, nesse momento, toda essa rede tivesse com internet garantida para os profissionais, para fazer teleconsulta, para serem chamados pelos usuários sem precisar de ir à unidade de saúde. E também é claro que deveria haver internet livre para toda a população de periferias e favelas, a população que necessita tanto para que as crianças pudessem estudar, quanto para que os jovens pudessem permanecer mais tempo dentro de casa, que é insuportável ninguém que não tenha hoje internet para se comunicar vai ficar em isolamento, e para o serviço de saúde poder contactar e funcionar. Então, essa precariedade ela se espelha também na precariedade dos contratos dos profissionais, trabalhando em condições precárias também de proteção individual, se expondo sem carreiras, com salários atrasados, uma precariedade enorme desse serviço. Então, esse é o momento de repensar que nessa situação não pode se repetir e que nós precisamos de encarar esses vazios e essas deficiências e apontá-los e criar soluções para a política pública melhorar em relação a isso. E que ela seja realmente uma política universal e que garanta aos profissionais, principalmente aqueles que estão mais próximos, como o profissional de enfermagem, a qualidade de trabalho, de condições de trabalho, para que tenha também a qualidade do serviço prestado. Não dá para o governo ficar falando só que vai fazer uma avaliação do desempenho dos profissionais,
sem avaliar as condições de trabalho. A primeira coisa que tem que ser avaliada são as condições de trabalho, e para saber se essas condições possibilitam dar um atendimento de qualidade, né? E aí sim cobrar dos profissionais de forma transparente, com controle social, o tipo de atendimento que está sendo prestado. Então, vamos falar um pouco agora da questão da universalização. Qual é o contexto no qual surge essa discussão da universalização e ela se transforma num marco legal e depois também institucional. O que nos remete inicialmente a pensar o final dos anos da ditadura, né, já nos estertores dos anos final do período ditatorial, que durou tanto tempo, 21 anos, mas final dos anos 70, a sociedade brasileira já se manifestava absolutamente contrária aos governos autoritários e às políticas excludentes por eles implantadas, né? Havia uma mobilização enorme na sociedade, movimentos sociais em todas as partes, reivindicando seus direitos e incluindo isso dentro de uma pauta democrática. E o movimento sanitário se organiza em torno da bandeira de que saúde é democracia é saúde, e nós vemos quão pertinente é essa bandeira de organização do movimento sanitário quando a gente hoje vê que governos autoritários, mesmo que eleitos, podem ser destruidores das políticas sociais e dos direitos sociais. Então, a possibilidade de concretizar a universalização da saúde como um direito social, ela só poderia se dar construindo uma sociedade democrática e inclusiva, e que houvesse reconhecimento da cidadania e redistribuição. Nesse contexto todo, vai ser canalizado para a Assembleia Nacional Constituinte, que também teve um processo de trabalho extremamente interessante, porque ela foi de baixo para cima, né, através de audiências públicas, ouvindo os vários movimentos, vários atores, empresários, mas também os movimentos sociais, e permitiu também emendas populares, e a do direito à saúde foi uma emenda encaminhada que foi defendida pelo Sérgio Aroca, mas que foi apoiada por milhões de pessoas que fizeram sua assinatura para essa emenda popular. Então, ali, na Constituição de 88, é que estão os marcos fundamentais da nossa legislação que garante os direitos universais. No artigo 1º, quando se fala, né, do princípio da soberania e quais são os princípios fundamentais da nação e da organização social e política brasileira. E aí se fala da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Ou seja, ali está muito claro que o federalismo é a nossa opção e é uma união indissociável. Não há como centralizar e ser um governo unitário, como pretendeu o presidente agora, porque o federalismo está constitucionalizado, com autonomia dos entes subnacionais e uma ideia de um federalismo cooperativo. E a democracia com pluralismo político e a cidadania com a dignidade da pessoa humana e os direitos sociais. É claro que nós vemos que vários governos vêm dilapidando parte desses valores fundamentais que fundamentam a ordem política brasileira, especialmente em relação à soberania. A pandemia mostrou isso muito claramente, né, que nós não produzíamos nem máscaras, não produzíamos respiradores, e não houve uma política para reconversão industrial para imediatamente produzirmos esses insumos necessários para o atendimento da população. E, ao contrário, o que nós vemos é que, dia após dia, o governo quer desestatizar, privatizar e vender as empresas estatais. Nós temos o artigo 3º da Constituição, que fala quais são os direitos sociais, também aí é interessante, porque alguns direitos tradicionais, como educação e saúde, estão aí colocados como direitos sociais. Nas constituições anteriores, o direito à saúde era apenas para aqueles que
estavam no mercado formal, cobertos pela Previdência Social, não havia a ideia da universalidade do direito à saúde. Aí, quando coloca nesse artigo que ele é um direito social, ele é um direito universal, né? E trabalho, alimentação, moradia, transporte, lazer, segurança, proteção social, proteção maternidade e infância. Então, aqui fica um rol de direitos que foi, inclusive, sendo acrescentado, porque alguns tiveram que lutar mais, por exemplo, moradia. Moradia não entrou inicialmente, ela entra depois, com uma emenda constitucional, já no ano 2000, porque, na verdade, na Constituição, a habitação, a área de habitação, que é tão fundamental para que os direitos sociais, inclusive o de saúde, sejam assegurados, e nós temos hoje um absurdo déficit habitacional, ela aparece, ela não fica na ordem social, ela fica na ordem econômica, porque para o capitalismo a questão da propriedade ela é central, e, portanto, colocar como direito social é uma antinomia com a própria noção da propriedade individual capitalista. Então, essas tensões elas aparecem no texto constitucional, onde você fala você fala da ordem, coloca na ordem econômica a habitação, mas diz que deve haver uma função social da propriedade. Nós vemos aí conflitos de valores e de interesses que se dão no marco também constitucional, porque é parte da luta social. Mas a habitação, a moradia acabou sendo incluída e é hoje uma das bandeiras do movimento sem-teto. O mais importante é a função social da propriedade, e nós sabemos que sem haver uma moradia digna, em condições dignas, nós não temos saúde, né? A concepção de saúde é uma concepção ampliada que deve ser inserida num conjunto de outros direitos: alimentação, trabalho, moradia, saneamento, todas essas questões, educação, todas essas questões concorrem para você ter o direito à saúde. O direito à saúde não é o direito de atendimento de doenças, é um direito que pensa nos determinantes sociais da saúde e na luta social do conjunto de direitos sociais para se garantir não a doença ou o combate à doença, mas a própria saúde. E aí nós temos o mais importante da Constituição, que é o título 8 da ordem social, né, no qual você tem arrolados ali os vários direitos que são inovações, que não eram direitos até 88. Né? A saúde passa a ser um direito universal, nós temos assistência como direito, coisa que até aquele momento não era, e outros que são também para grupos com necessidades particulares, específicas: família, criança, adolescente, idosos, índios, né? E outros que são também a serem regulados e protegidos pelo Estado: ciência e tecnologia, inovação, comunicação social, meio ambiente. Agora estamos vendo a importância da preservação do meio ambiente, que nós não estamos fazendo, né, que o mundo inteiro está nos cobrando diante da pandemia, das mudanças climáticas que estão arrasando grandes cidades na Alemanha agora, que a gente está vendo, com as inundações. Ou seja, há toda uma discussão em relação à necessidade de preservar o meio ambiente e fazer um pacto social e ambiental, que é o que nós também temos que caminhar nessa direção, superando um governo que está entregando áreas indígenas e de proteção ambiental para explorações de garimpeiros e outras coisas. E agronegócio e tudo mais. Nós, ali dentro do título da ordem social, além de educação e cultura, também nós temos um núcleo mais fortemente articulado, um núcleo duro da ordem social, que é chamado seguridade social. Então, ali estão a previdência, a saúde e a assistência como os três áreas que compõem a seguridade social. Essas três áreas são muito diferentes do ponto de vista do direito, então é claro que há tensões ali. Na verdade, a previdência social nunca foi universalizada,
ela ampliou a cobertura para pessoas que não estavam antes cobertas, e também ela incluiu pensões não contributivas ou que não são plenamente contributivas nessa tendência à ampliação da cobertura. Mas a Previdência Social é um direito contratual, ou seja, há um contrato entre o trabalhador, né, e o Estado, dizendo, eu trabalho e contribuo tantos anos e vou receber dessa ou dessa forma. Se você perder o emprego, você perde aquele direito. Então, direito contratual. Na área assistencial, houve um avanço enorme ao colocá-la como direito de cidadania, né, assistência, porque era uma área que ela era vinculada às primeiras damas, como caridade de religiosos, mas não como um direito e como a necessidade de ter medidas de política pública para garantir esse direito. Além do BPC, que foi vinculado ao salário mínimo para situações de muito difícil acesso, verdadeiramente muito difícil acesso, para pessoas muito pobres, com renda baixíssima, né, renda familiar per capita, mas, mesmo assim, é um direito muito importante que ha salvado várias pessoas idosas e inválidas da total miséria. E nós tivemos também, mas é um direito que ele exige que a pessoa prove que não tem meios, que é tão pobre que não tem meios de se prover por si mesmo ou sua família, para ter poder exigir esse direito, ter atenção dessa política pública. No entanto, a área de saúde é a única política que é verdadeiramente universalizada, né? Porque esse direito é na base da necessidade, ou seja, é um direito a uma atenção integral, né? E um direito universal. Não, nenhuma pessoa é excluída em termos de direito, né? Em termos da legislação, ninguém é excluído do SUS. Ao contrário, todas as pessoas são incluídas. A questão aí é como prover esse direito e torná-lo exigível, não é isso? Mas não legalmente é um direito universal. E isso é extremamente importante no momento que nós estamos vivendo, porque há agora uma discussão, inclusive nas organizações internacionais, como a OMS e a OPAS, que falam de cobertura universal e não do direito universal. Qual é a diferença entre cobertura universal e direito universal? A cobertura universal supõe que vai universalizar com pacotes diferenciados de acordo com o seu poder aquisitivo ou com a proteção que o Estado vai lhe dar. Enfim, então você teria universalidade porque todo mundo estaria coberto, mas não é igualdade de direito. O direito supõe igualdade, né? Ele supõe que as pessoas, diante da lei e diante daquele serviço, são todas iguais. Você vai tomar a vacina e tem uma pessoa que é morador de rua que está ali junto com você, que pode ser um professor, um profissional de saúde, que seja, porque eles são iguais diante do sistema de saúde. A cobertura universal não é assim. Você vai ter pacotes diferenciados, um vai receber certos cuidados, mas não vai ter integralidade, não vai ter igualdade também, porque serão atendidos de forma diferente, em lugares diferentes e tudo mais. Nossa proposta sempre foi da universalidade, e isso implica igualdade de direito. É claro que isso tem que vencer uma cultura da desigualdade, que é a cultura que vem da nossa tradição escravocrata, da nossa tradição racista e excludente, né, que as pessoas pretendem se diferenciar. A classe média fugiu do SUS, até mesmo para poder ter um status de eu tenho um plano de saúde, mesmo que o plano seja precário e que, no fim, em várias questões, eles vão acabar tendo que vir para o SUS. Agora, o principal
contradição, a principal contradição desde a Constituição foi o fato de ter se criado um orçamento que fosse garantir esses direitos sociais, e o orçamento da Seguridade Social, com contribuições específicas e próprias para ser usado apenas para a proteção social, e logo em seguida, nos anos 90, 94, com o Plano Real, começa-se a retirar recursos que eram para a proteção social para o orçamento fiscal, ou seja, era um orçamento separado do orçamento fiscal para não ser mexido, a não ser para a proteção social. E através da DRU, né, que é a desvinculação das receitas da União, vai se votando e eternizando essa desvinculação, e começa com poucos recursos, e hoje em dia, já no Temer, aumentou para 30% os recursos que são retirados dos direitos sociais para fazer caixa, para pagar juros da dívida, o que seja. Então, essa contradição ela se manifesta aí desde o princípio, assim como o fato de que nós temos um país com uma estrutura tributária que é extremamente regressiva. Ou seja, quanto menos você ganha, mais você paga de tributo, seja diretamente no imposto de renda, seja indiretamente através do consumo, do imposto sobre o consumo, e todo mundo consome. Ou seja, parte até do Bolsa Família, tudo isso volta para o governo em termos de consumo, de impostos sobre consumo. Quando você, para dividendos e lucros, por exemplo, não tem, agora voltou a se discutir isso, mas desde o governo Fernando Henrique, que já não se tributa os dividendos. Então, a pessoa recebe milhões em dividendos, os mais ricos, e não são tributados. E o trabalhador que recebe já é descontado ali o imposto, e ele depois ainda tem que acertar com o fisco todo ano. Se você tem um carro, você paga um imposto, mas se você tiver um iate ou se você tiver um helicóptero para se transportar para o trabalho, você não paga. Então, é uma perversidade essa estrutura tributária que impede que a universalização se realize plenamente, porque você não vai ter o investimento necessário para criar uma rede com capacidade para garantir o acesso e a utilização universalizada. Então, o principal mecanismo foi o desfinanciamento do setor saúde, né, a falta de investimentos, e esse desfinanciamento fazendo com que hoje você tenha uma redução da contribuição da União para o orçamento da saúde como um todo, um aumento da porcentagem dos estados e municípios, uma diminuição da União, e o aumento do gasto privado através de gasto do próprio bolso ou de seguros de saúde, o que seja, que é completamente incompatível com a existência do sistema universal. A não existência de carreiras, a politização, ou seja, os partidos se apropriam, né, do setor saúde da FUNASA, de todas as partes. Agora nós estamos vendo na CPI, né, se apropriar da área de logística para disputar corrupção e sobrevalorização de vacinas no momento de pandemia. Então, o fato de não existirem essas carreiras, os hospitais serem partidarizados, as unidades de saúde, a gestão do ministério, e, finalmente, quando já não tinha mais nada de ruim para acontecer, houve a ocupação militar do Ministério da Saúde, de uma forma, durante a pandemia, de uma forma completamente absurda, que não foi visto isso nem durante o governo militar. Então, essa trajetória é a que nos levou a ter uma série de impasses nessa questão da realização da universalização, propriamente dita. E quais seriam, então, os desafios que nós temos hoje para a universalidade? Eu acho que nós temos que defender o que nós já construímos, mas, ao mesmo tempo, avançar. Nós não podemos querer que o serviço seja um serviço burocratizado, que o serviço seja privatizado, que o serviço seja de má qualidade. Nós não podemos defender o que não está bom. Nós temos que defender a legalidade desse sistema,
né, e os avanços que ele produziu ao criar uma rede, né, de serviços para que a população tivesse acesso através das estratégias de saúde e família, e nós valorizarmos isso. Então, quais são os pontos que eu acho que, vamos chegando mais para essa última parte, os pontos que eu acho fundamentais para avançar na universalização do serviço de saúde. A articulação da política econômica e social. Ou seja, não dá para nós termos governos liberais que defendem políticas de austeridade, e todos eles, não é só esse governo agora, esse mais radicalmente liberal, com o Guedes e companhia, mas os próprios governos de partidos mais à esquerda também rezaram pelo receituário das políticas de austeridade, né? E essas políticas que no mundo inteiro estão sendo questionadas, o Biden está aí para mostrar que, ou seja, ou vai ter gasto público, investimento público, ou não se sai dessa crise. Então, acho que o mundo inteiro está repensando isso e mostrando que há uma nova política econômica que supere esse austericídio e articule com a política redistributiva na área social, é imprescindível. Por outro lado, também o resgate do papel do Estado. Ficou muito claro na pandemia que o setor privado não dá conta, nem na área de saúde, nem na área educacional, que seja, de enfrentar essa situação de pandemia. Nós temos que fortalecer o Estado, mas seja um Estado que seja responsável por esses direitos que estão na Constituição e responsável por torná-los efetivos e exigíveis. É preciso, então, um compromisso de transparência, e hoje nós vimos que os dados que estão no SEI foram transformados em dados pelo governo, no decreto hoje, em dados que não são mais publicizados. Nós estamos tendo uma evolução na transparência quando nós precisamos de ter transparência, agilidade, desburocratização, compromisso, responsabilidade com o bem comum e equidade. E, para isso, é preciso aumentar a participação social. A participação não pode ser uma participação que se dá apenas nos níveis administrativos. Nós avançamos muito com conselhos, com bipartites, tripartites, no níveis municipal, estadual e federal. No entanto, é preciso que esse controle da sociedade se dê também nas unidades de serviço. É preciso que o usuário da unidade participe de conselhos dentro das unidades, que possa ter compromisso, responsabilidade, cogestão. Nós temos que avançar nesse sistema. E isso é extremamente importante, porque, na verdade, e aí eu queria até me lembrar da saúde mental aqui nesse momento, eu acho que a reforma da área de saúde como um todo, ela não deu a centralidade necessária ao usuário. Na verdade, a área de saúde mental se distingue do demais da área da reforma sanitária como um todo, porque acho que a única área que deu centralidade ao usuário, e que trabalha junto com o usuário, foi a área de saúde mental. Nós fizemos uma reforma que é muito mais voltada para profissionais e para os gestores do sistema do que para o próprio usuário. E isso leva a que, por exemplo, a população, quando chega num serviço e dizem para ela aqui não tem ortopedista, aqui não tem oculista e tal, ou não dá para resolver os problemas da sua fratura, porque não tem ortopedista, é um absurdo isso. O Estado tem que acolher e prover da forma possível, mas tem que achar uma solução e prover, porque o que não pode é isso que eu chamei de contra-direito à saúde, que se expressa pela peregrinação. A população chega no serviço e é dito para ela que não tem, ela tem que peregrinar no sofrimento, procurando onde ela possa ser atendida. Ou nós superamos isso, ou não tem direito à saúde, tem contra-direito à saúde, não tem universalidade. Nós temos que mudar um pouco o planejamento e a gestão para ser uma política mais integrada nos territórios.
É preciso que as políticas sociais sejam integradas no território. Que você tenha a área assistencial, que você tenha a área de previdência, que você tenha a área de saúde, tem a área educacional, criar redes de políticas que possam apoiar-se mutuamente, né, usando os recursos umas das outras, ao invés de ter separados dessa forma. Desculpa, teve uma interrupçãozinha aqui. Então, é preciso que a gente assegure a qualidade dos serviços, né, e que incorpore, para assegurar a qualidade dos serviços, é preciso incorporar uma base tecnológica de qualidade ali dentro dos serviços e também um investimento em recursos humanos, carreiras, formação continuada. É preciso investir nos serviços, tanto na base física, quanto na base tecnológica, quanto em recursos humanos. E isso quer dizer que nós vamos disputar os recursos públicos, né? E disputar os recursos públicos para eles virem para a área pública, porque hoje, através de uma série de medidas das políticas de austeridade, que nós temos é que os recursos públicos são desviados para a compra de serviços ou para outras formas de desvio e beneficiam o setor privado e não a área pública. E isso tem a ver com lei de responsabilidade fiscal, que, de certa forma, obriga o gestor a não ultrapassar o limite colocado por essa lei na área de pessoal e aí acabar contratando OS, ou não investimento, e aí nós temos toda a parte de uma série de especialidades e exames e tudo mais, que do SUS depende da área privada, e um projeto da área privada que é de abocanhar mais ainda, de juntar, né, com o SUS e criar um sistema nacional em vez do Sistema Único de Saúde. Ora, se eles demonstraram na pandemia que não tinha nenhuma solidariedade entre a área privada e pública, por que a gente agora vai aceitar o argumento que nós temos que ser solidários e juntos nessa história? Termino dizendo, essas questões colocadas como desafios, elas implicam em lutas, e muita luta. A luta cultural, uma luta política, né, e uma luta institucional. Nós precisamos de avançar na luta dentro das instituições, mas nós precisamos de avançar na sociedade. Nós precisamos de desmontar, né, e recuperar tudo que está sendo feito de terra arrasada, de passar a boiada nas áreas sociais, inclusive no Ministério da Saúde, sistema de informação do Ministério, que teve que ser substituído por um sistema de informação da mídia com os secretários de saúde. Ou seja, tudo que está sendo destruído precisa ser recuperado. Mas é preciso que a sociedade entenda o valor do SUS, o valor do trabalhador do SUS, o valor daquela enfermeira maravilhosa que criou aquela luva para esquentar a mãozinha das pessoas que estão na UTI. Então, quer dizer, é preciso que a sociedade entenda isso e nós precisamos da luta ideológica para que a sociedade entenda que ou nós temos um valor que é a igualdade e a universalidade, ou nós vamos manter essa sociedade escravocrata, racista, patriarcal, até o fim em que uns são melhores do que os outros, e a sociedade achar que devem ser tratados de forma diferenciada, e não. Nós ou temos isso, ou vamos ter governos autoritários eleitos frequentemente por pessoas que acreditam, né, que aquele que pensa diferente deve ser destruído e não ter uma pluralidade, uma forma de entender que a igualdade, ela é igualdade politicamente construída. As pessoas não são iguais, as opiniões não são iguais, mas nós podemos viver direitos iguais. E direito universal à saúde é o fundamental direito, porque é o direito à vida. Muito obrigada.